Olá, galera! Olá, galera! A nossa aula de hoje traz para vocês alguns macetes sobre dízimas periódicas. Então, se você está com dúvidas sobre como colocar as dízimas periódicas em forma de fração, fique ligado na nossa videoaula de hoje. Com certeza você deve estar se deparando com números semelhantes a esse, que são as famosas dízimas periódicas, e que para você resolver determinados problemas de matemática, você precisa saber como colocar esses números em fração. Mas antes de iniciar, você precisa saber identificar quando numa dízima nós temos um período. Nesse caso, o período da dízima é aquele número que sempre está se repetindo. Esse período, nesse caso, é o número 2, pois é o 2 que sempre estará se repetindo. Além disso, nós vamos começar pelas dízimas periódicas simples, ou seja, aquelas dízimas que contêm apenas período. Começando pela dízima 0,111, a nossa fração será 1 sobre 9. Por quê? Toda dízima periódica, o numerador é representado pelo período dessa dízima. Então, a fração de uma dízima periódica, o número de cima, você vai pegar sempre o período, que nesse caso o nosso período é 1. E o denominador será representado por 9. Só que a quantidade de número 9 depende da quantidade de números que formam o período. Nesse caso, o nosso período é formado por apenas um elemento, portanto, vamos usar apenas um 9. Então, essa fração será 1 nono, beleza? Agora, se fosse a dízima 0,555, bem, o conceito é o mesmo. O numerador vai ser representado por quem? Isso mesmo, pelo período da dízima, que nesse caso, o nosso período agora é quem? É 5. Então, ele ficará no numerador, que é o número de cima, e o nosso denominador será um 9, pois essa dízima, o período dela é formado por apenas um elemento, logo vai conter apenas um 9. Observe um período que vai ter mais de um elemento. Isso mesmo. Essa dízima periódica, ela possui período 64. Observe que o período 64 é formado por dois elementos, o 6 e o 4. Portanto, o nosso denominador agora vai conter dois numerais 9. Então, o nosso número de cima continua sempre sendo o período, que é o 64, porém, o nosso denominador agora vai ser composto por dois números 9, pois aqui nós temos dois números formando o período. Nessa outra dízima, nós temos agora que período? Período 785, ou seja, um período formado por três elementos. Logo, nossa fração será 785, ou seja, nosso período que fica no numerador, e o nosso denominador agora vai ser, bem, esse período tem 1, 2, 3 elementos, então vamos a 1, 2, 3 numerais 9. Então, a dízima periódica será 785 sobre 999, beleza? Agora, existe um caso também em que nós temos dízimas periódicas compostas. Quando é que nós temos dízimas periódicas compostas? Quando, além do período, nós temos também a parte não periódica, que alguns autores chamam de antiperíodo. Nesse caso, nossos antiperíodos são 7, 3 e 1. Ou seja, são aqueles números que aparecem na dízima, porém só aparecem uma vez na sua parte decimal. Beleza? 0,711, observe que aqui nós temos o período o antiperíodo 7 e o período 1. Então, como será a sua fração? Simples. Pegaremos o antiperíodo junto com o período, formaremos, nesse caso, o numeral 71. E vamos subtrair esse número pelo antiperíodo, que nesse caso é o 7. E aí vamos lembrar, quem vai ser o denominador, seja esse número de baixo? Bem, o meu período é formado por apenas um elemento, o elemento 1. Portanto, vou conter apenas um número 9. Mas aqui nós temos também o antiperíodo. E esse antiperíodo é formado por apenas um elemento, que esse elemento é o 7. Se só contém um elemento, nós vamos usar apenas um numeral 0. Então, quando existir o antiperíodo, além do 9, nós também vamos colocar o 0. Nesse caso, formaremos o número 90. Daí, para finalizar, basta você verificar qual é a diferença desses dois números. 71 menos 7, 64, logo ficaremos com 64 sobre 90. Olha um outro exemplo. A dízima periódica 0,355.
nós temos o antiperíodo 3 e período 5. Portanto, como ficaria a nossa fração? Pegaremos o antiperíodo, que é o 3, junto com o período, que é 5, formaremos o numeral 35. E vamos subtrair esse número pelo antiperíodo, que nesse caso é o 3. E aí vamos pensar, bem, meu período é formado apenas por um elemento, que nesse caso é o numeral 5. Logo, teremos aqui no denominador apenas o número 9. E o nosso antiperíodo, quem é? O 3. E esse 3 é apenas um elemento, então usaremos apenas um zero. Ficaremos então com 35 menos 3. Logo teremos 32 sobre 90. Isso mesmo. Continuando, observe agora essa dízima. Essa dízima, ela agora acrescenta uma parte inteira, que nesse caso é o 2. Como vamos tratar a dízima periódica para esses casos? Simples. Vamos separar a parte inteira da parte decimal. Então, a dízima periódica 2,7111 é a mesma coisa que 2, que é a parte inteira, mais a parte decimal, que é o 0,7111. E aí, o que acontece? Você acabou de aprender como transformar esse número em forma de fração. Então, vamos primeiro aplicar essas técnicas que acabamos de aprender. Como vamos obter? 2 mais 0,7111. Como é que fica? Bem, quem é o nosso antiperíodo nessa dízima? 7. Então, observe que nós temos uma dízima com um antiperíodo e um período. Se eu tenho um antiperíodo e um período, nós vamos ter que pegar o período e o antiperíodo juntos. Nesse caso, 71. Isso mesmo. E vamos subtrair pelo antiperíodo, que é o 7. No denominador, vamos pensar, bem, quem é o meu período? O meu período é 1, formado apenas por um elemento, então vamos usar apenas um numeral 9. E quem é o antiperíodo? O 7. Logo, vamos usar apenas um numeral 0. Daí, teremos 2 mais 64 sobre 90. E vamos resolver agora essa soma. Como ficaria? 2 mais 64 sobre 90, basta você pegar o denominador dessa fração e repeti-lo como denominador da fração que vai ser o resultado dessa soma. Ou seja, o 90 continua sendo o denominador da nossa nova fração. E quem vai ser o numerador? Simples. Você sempre vai pegar o denominador e multiplicar pela parte inteira. Então, lembre-se, sempre vamos pegar quem? O denominador. Nesse caso, nós temos 90 e vamos multiplicar pela parte inteira, que nesse caso é o 2. Quando fizermos essa multiplicação, teremos o numeral 180. Então, ficaremos com 180 e vamos somar com o numerador da fração do nosso decimal, que nesse caso é o 64. Sempre vamos seguir esse processo. 180 mais 64, 244. Então, ficaremos com a fração 244 sobre 90. Beleza? Gostou da nossa videoaula? Então, se você ainda tiver alguma dúvida, caso ainda ficou com dúvida, mesmo assistindo a nossa aula, volte aí assistir o vídeo novamente, que eu tenho certeza que você vai fixar mais essas ideias. E não deixe de praticar, beleza? Qualquer dúvida, consulte-nos no nosso blog, no nosso e-mail, deixe seu comentário, deixe o seu like no nosso vídeo. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo. Inscreva-se no nosso canal, acompanhe nossas videoaulas e você com certeza se dará bem nos seus estudos. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima.